Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Estamos atualmente seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, a dupla dinâmica Roosevelt e Simone, que aliás vai estar também na live, daqui a pouquinho a gente fala disso, preparou um bate-bola bastante interessante aí em torno do capítulo 17, intitulado Em torno da humildade. Não vou falar muita coisa, porque o próprio Roosevelt fala das provocações, né? Daquilo que provoca na gente a vontade de estudar mais, de refletir. E por isso mesmo, a gente sempre coloca aí na descrição uma série de bibliografias, inclusive com o link de cada uma delas para você consultar, para ficar fácil de acessar. E a gente já te convida, então, para estudar um pouco mais, para aprofundar depois de ouvir o podcast, né? Para que a gente possa juntos estudar a doutrina espírita. Esse é o objetivo final, né? E como o podcast é muito curtinho, não dá para falar muita coisa, a gente sempre gosta de estar junto um pouco mais, a gente já deixa aqui o convite para a live, que acontece no nosso canal do YouTube, normalmente no mesmo dia de lançamento do nosso podcast, às 17h50. Se você puder estar junto, é muito bom, porque a gente interage, a gente troca ideias, faz perguntas, comentários, enfim. Se não puder, não tem problema. Dá um pulinho lá no nosso canal, tem muita coisa boa, né? Então já fica aqui o convite. Tá bom? E no final desse nosso podcast, a gente tem o nosso momento de oração. Hoje, a gente retorna com Maria Dolores e a gente já te convida para acompanhar, junto com ela, a oração por humildade, que vai ser a nossa prece de encerramento. Muito bom, não perca. Tá? Bom, falado tudo isso, nós vamos entregar para o Roosevelt e para a Simone, que vão passar para nós as reflexões que eles fizeram em torno do tema. Vamos ouvir? Boa tarde, boa noite, boa manhã, para quem for nos ouvir nesses respectivos horários. É um imenso prazer estarmos aqui, mais uma vez, para gravar esse podcast, referente ao livro Ceifa de Luz, que é o capítulo 17, Em torno da humildade. Eu me sinto muito honrado em estar aqui participando, E, para tanto, eu convido a minha dileta companheira de muitas caminhadas, a Simone, que é convidada também de outros palestrantes. Muito bem, Simone. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos. É um prazer muito grande participar, porque a primeira a aprender, é quem faz o estudo. Então, esse tema ele é muito, muito importante e vai trabalhar com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas. Então, vamos lá. Vai nos fazer pensar bastante, Como Sim. diria a nossa saudosa Valdete, vai fazer com que nós olhemos a nossa reforma íntima. Então, manda ver, Simone, você poderia ler um pouquinho do texto? Sim, é o capítulo 17, Ceifa de Luz pelo Espírito Emmanuel. Afinal, o que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores
por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo, a inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão, o ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodar. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviços, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode restipular, refundir, refazer ou modificar. Muito bem, Simone, muito obrigado. Nós vamos tecer uns breves comentários, instigantes, para que possamos convidar todos para fazer a leitura desse capítulo pausadamente e refletir em cada um desses itens. Se nós olharmos com muito carinho, cada item desse é tema para uma palestra inteira. Nosso tempo é curto, mas a leitura que eu recomendo que todos façam em qualquer momento da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, e no aconchego dos seus travesseiros, reflitam em cada uma dessas passagens. E se nós lembrarmos, se nós pegarmos aleatoriamente esses itens, tudo está sob a batuta de Deus, a começar da nossa própria criação, Na sua imensa bondade e generosidade, Deus nos pôs nesse caminho. E com tudo que nós vamos encontrando pela frente, é obra divina. Algumas coisas nos são emprestadas, mas tudo tem um propósito, para a nossa caminhada evolutiva. E o título, ele é muito importante, em torno da humildade, circundando a humildade, nos convidando a sermos humildes, contrapondo com a arrogância, com o orgulho. Então nós temos que ver aí exatamente que estamos numa viagem, usufruindo uma coisa aqui, outra ali, mas nada é nosso, definitivamente. Mas fica à vontade, Simone. Eu vou fazer uso de uma fonte aqui, da Rede Luz Espírita. Eu achei muito interessante os estudos deles e vou plagiar uma parte, porque eles ressaltam bem essa lição, ressaltando que Jesus, que é o nosso modelo e guia, em toda a sua trajetória, mesmo na infância, ele sempre combateu o orgulho e enalteceu a humildade. E ele foi um exemplo vivo em relação a essa virtude. E nessa página ele ressalta que a humildade e a caridade, segundo o Espírito Locardelli, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, capítulo 7, fala que a virtude, que é a humildade, é uma virtude muito esquecida entre vós. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com vossos próximos? Não,
Assim, em sua opinião, apresentar-se como uma e sem a outra é o mesmo que vestir belo traje de corte perfeito para ocultar uma deformidade física. Ou seja, não adianta nada a gente passar um verniz e falar que nós estamos fazendo a caridade sem ter a humildade. Então, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não, na verdade, a gente não possui, né? Então, a falta de humildade, conforme a citação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contrário com as realidades fundamentais da vida. A criatura crê que tudo possui, e a gente viu que não é verdade, né? E com esse pensamento, facilmente acolhe o desespero, a inveja, o ciúme, o despeito, a intemperância, que por sua vez geram tensão psíquica, desencadeando perigosos prejuízos para a sua saúde. Ou seja, se a gente observar, então, a falta de humildade é prejudicial não só para a nossa vida espiritual, né? Ela chega a nos contaminar, contaminar não, né? Nos prejudicar até no nosso próprio corpo físico, porque a gente sabe que a gente adoece primeiro espiritualmente, né? Para depois refletir no corpo. Então, acrescentando nesses ensinamentos que ser humilde é ser corajoso durante os reveses da vida, porque, como o Rosen falou, todos esses tópicos apresentados no capítulo 17 são empréstimos, né? Então, se hoje eu sou rica e eu perco essa riqueza material, eu sendo humilde, eu consigo reverter essa situação. E a gente tem infinidade de exemplos, né, nas obras apresentadas por Allan Kardec em relação a isso, né? E a gente sendo humilde, a gente persevera no combate às próprias más tendências. Então, principalmente em relação ao orgulho. A gente não nos tornamos violentos, a gente fica mais dócil, a gente perdoa com mais facilidade, não sei, né, se é a palavra certa, com mais brandura. Então, a gente tem que realmente tomar como modelo e guia Jesus Cristo, né? Ratificando, foi dito, ele é o nosso exemplo e demonstrou desde o nascimento a questão da humildade. O próprio nascimento, né? Que ele foi colocado numa manjedoura, ele poderia ter nascido no berço de ouro, mas o próprio nascimento dele demonstrou a humildade. Então, é exatamente isso que eu ia ressaltar, que Jesus, o nosso modelo e guia, ele nasceu justamente nesse ambiente que você ressaltou. E uma outra prova de humildade foi justamente lá durante a Santa Ceia, na qual ele lava os pés dos seus discípulos, né? E quando não se tem... Às vezes a gente confunde, nós, na nossa pequenez, no nosso momento evolutivo, muitos de nós confundimos ser humilde com aquele que se rebaixa sempre. Eu tenho que ser usar uma expressão coloquial, né? O sim, senhor. Eu tenho que me abaixar para o outro. E não é isso. Humildade não quer dizer humilhar-se. Então, eu sou humilde, mas eu não permito que eu seja humilhado. Aí é o desamor para comigo mesmo. E Jesus, na sua humildade, ele era incisivo. Então, ser humilde é reconhecer-se, mas não humilhar o próximo. Não se vangloriar dos seus talentos, usar essa expressão. Eu reconheço que eu tenho valores, mas eu não utilizo esses valores para poder humilhar o meu próximo. Então, isso é ser humilde.
reconhecendo que existem outros que são mais capazes, muitas vezes, do que eu. Reconheço os talentos do outro e também eu elogio o talento do outro, parabenizo o talento do outro. A humildade nos dá essa condição de reconhecer no outro igualdade ou, muitas vezes, algo superior a mim, o que não vai me colocar numa condição de humilhar-me para com os outros. Então, pegando essa fala sua, Rúgel, só para terminar a minha fala aqui, né, senão fica longa, vira a live, só ressaltando, eu fui procurar dentro do dicionário a questão dentro da religião, né, o que seria humildade. Então, no dicionário, a humildade é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. É tida como qualidade bastante positiva e benéfica. O humilde sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. E na Bíblia, coloca que humildade é reconhecer os próprios limites e a importância dos outros, como você bem falou, né? E para Jesus, é perder-se, gastar-se gratuitamente, não viver para si, mas para os outros. Mateus 11, 29 fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, é o que Jesus falou, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus. E lembrar uma fala do nosso mestre, Jesus, que ele diz sempre com muita propriedade: o meu reino não é deste mundo. Nós temos que ter isso para conosco. As nossas coisas, as nossas posses ficam e o Espírito vai. Tudo que nós temos, inclusive, como está dizendo no texto, né, o corpo, as posses em si, não apenas a inteligência, são empréstimos para a nossa ascensão na nossa jornada evolutiva. Lembremos sempre, o reino de Jesus, que também deve ser o nosso, né, no nosso proceder, não é deste mundo. Então nós agradecemos a paciência, agradecemos a oportunidade e convidamos enfaticamente para daqui a pouco nós tecermos mais comentários lá na nossa live. Então, todos estão convidados para nos ouvir, para nos acompanhar, e volto a enfatizar, para fazer a leitura, não apenas dessa obra, né, que é maravilhosa, mas toda a obra todas as obras que nos forem apresentadas, sempre tem a acrescentar. Leiamos sempre. E vamos exercer a humildade. Oi? E vamos exercer a humildade e a caridade. Sim, sejamos mineiros, né? Aquele que trabalha em silêncio. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. E em nosso momento de oração de hoje, acompanharemos Maria Dolores em sua oração por humildade. Senhor Jesus, quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual o doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo. A fim de construir o meu próprio futuro, não permita, Senhor, que eu siga às tontas como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade.
Apaga em mim a vocação do mundo e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajude-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir, como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se eu te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se te peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve, Senhor, anseio acompanhar-te. Quero ser pequenina. Que assim seja.